Olá, pessoal. Bom dia aí, meus alunos queridos do Colégio Céus, meus alunos do curso técnico em mobilização ortopédica. Hoje a gente vai reforçar, pessoal, o conteúdo de fraturas. Então, nosso primeiro vídeo, nossa primeira videoaula vai ser sobre fraturas. Depois a gente vai falar especificamente das técnicas que são realizadas aí para a consolidação e para reparo ósseo, né, que é o grande objetivo da vida prática de vocês, trabalhar com a possibilidade de recuperação, cicatrização, remodelação e consolidação de um osso, para tentar fazer com que ele fique aí na posição mais funcional ou anatômica possível, para que esse paciente não tenha problemas futuros e consiga aí realizar suas atividades de vida diária normalmente. Pessoal, a gente tem logo na tela um osso fraturado, onde a gente tem uma seta sinalizando. Então eu peguei como exemplo, essa aí é o osso chamado escafoide, né, que é um dos ossos do carpo. Lembra que a gente falou que nós temos 8 ossos no carpo, né, que corresponde aos ossos do nosso punho. Então essa é uma fratura muito comum que acontece principalmente nas lesões automobilísticas, né? nos acidentes automobilísticos, onde a pessoa vai estar com a mão travada e aí a gente tem um impacto mecânico nessa região e aí a gente tem esse osso, né, do escafoide, sendo geralmente o polegar o local onde a gente tem uma maior força de resistência. Esse osso vai ser o osso que vai ser fraturado. Então, se você tem a mão travada, um mecanismo, uma força mecânica nessa região, é possível que ocorra essa fratura. Então, incomoda bastante, né? Mas o mecanismo de trauma principal do osso escafoide, principalmente nos acidentes automobilísticos e acidentes motociclísticos. E é um local onde a fratura muitas vezes é de difícil diagnóstico, né? Se você observar aí, nós temos uma fratura. Não é uma fratura grave, porque não teve desalinhamento, né, do osso. Se houvesse um desalinhamento grave, teria que fazer aí uma cirurgia, né? E aí o médico vai avaliar e vai geralmente optar, nesse caso, para o tratamento conservador. Lembra que a gente falou na aula passada? Toda fratura, pessoal, tem dois caminhos para ser percorrido aí. Então, houve uma fratura, nós temos dois caminhos. Ou o tratamento vai ser conservador, ou ele vai ser cirúrgico. Se o médico optar pelo tratamento cirúrgico, geralmente, concomitante ou posteriormente, ele vai ter que fazer o tratamento conservador também, né? Ou seja, a imobilização para que aquele fragmento ósseo ele fique no seu lugar e o seu organismo consiga consolidar essa fratura aí dentro das fases normais aí da recuperação óssea, tá certo? Então, pessoal, só queria falar para vocês, antes da gente entrar no assunto de hoje, né? A gente precisa entender a composição de um osso. Primeiro, um osso é muito importante dentro da nossa fisiologia, dentro da nossa anatomia, porque o osso tem importante função de sustentação, de proteção, de produção de células sanguíneas, de armazenar sais minerais importantes aí para o nosso organismo. Então, o osso é de uma importância muito grande para o funcionamento normal do nosso organismo. E aí, o que a gente precisa saber em relação às fraturas, né? A gente precisa entender que o osso ele tem dois tipos de materiais na sua composição. Nós temos o material inorgânico e um material orgânico. Desse material inorgânico, pessoal, ou seja, a gente precisa consumi-lo para que a gente tenha, garanta aí esse mineral no osso. Nós temos o fosfato de cálcio. Então, o cálcio que a gente ingere, ele vai para a sua corrente sanguínea e depois vai ser armazenado lá no seu osso. Nós temos uma estrutura muito rígida chamada fosfato de cálcio. Então eu pergunto para vocês, o nosso osso não é uma estrutura rígida? Então, por ser uma estrutura rígida, quem que é o material
né, que vai garantir essa rigidez. É o fosfato de cálcio. Só que, pessoal, o fosfato de cálcio, imagina, vamos fazer uma relação aí com o vidro. O vidro não é duro, né? Se você for ver um vidro, ele é muito duro. Porém, dependendo do trauma mecânico que eu ofereço para esse vidro, ele vai quebrar, né? Então, esse vidro quebrando é basicamente a função do fosfato de cálcio, que apesar dele conferir ao osso uma estrutura rígida, ele pode se quebrar facilmente. E aí nós temos uma outra estrutura, né? Já é uma estrutura orgânica chamada colágeno. E o colágeno, ele vai fazer o quê? Ele vai garantir uma resistência. Ou seja, ele é um elemento flexível. Então isso quer dizer que o nosso osso, além de duro, ele ainda é um pouco flexível. E essa flexibilidade, pessoal, ela garante aí que a gente não tenha fraturas, senão a gente teria aí vários tipos de fratura, qualquer esbarrão que a gente desse um pouco mais forte, nós teríamos um osso fraturado. Porém, quem confere essa resistência para não deixar o nosso osso fraturar tão facilmente é o colágeno, tá certo? Então, o colágeno é muito importante, é um material muito importante para a gente garantir um osso resistente, tá certo? E aí, o colágeno, pessoal, ele vem da oferta também, né? Daquilo que a gente se alimenta. Então, o colágeno está presente principalmente nas nossas articulações, mas ele também está dentro da matriz óssea, tá? Para garantir que esse osso seja um pouco mais flexível, não tão resistente, porque senão nós teríamos aí como se fosse um vidro, né? Porque apesar de ser resistente, quebra fácil. Nós temos algumas doenças aí, chamada doença dos ossos de vidro, né? Que é exatamente essa ausência do colágeno. Então, o colágeno ausente, ele vai garantir um osso resistente, um osso duro, né? Porém não vai garantir essa resistência para o osso. Então a pessoa, qualquer batida que dá, ela vai fazer uma fratura, tá certo, pessoal? Então nós vamos ver aqui agora, eu estou usando aqui como referência o site do Anatomia Fácil, que vocês também podem acessar, tá? E aí a gente vai falar agora de alguns mecanismos, né, da fratura e da recuperação óssea. Então, pessoal, para que o osso se recupere dessa fratura e possa se consolidar, que é o nosso objetivo, é necessário que dois fatores estejam presentes nesse processo. Um fator mecânico e outro fator biológico, tá certo? Então, o fator mecânico, esse fator está relacionado com a estabilização da fratura por imobilização com gesso ou com cirurgia, né, para a colocação de placas, parafusos e hastes. Pessoal, desculpa, minha mãe mandando mensagem. E aí nós temos os fatores aí, né? Então, o fator mecânico, pessoal, nós precisamos que o osso se consolide. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é em garantir esse fator mecânico, ou seja, eu vou imobilizar com gesso, que é o tratamento conservador, né? Ou eu vou fazer a cirurgia para colocação de uma haste, de parafuso ou placas, né, que a gente falou na aula anterior, e aí eu vou estabilizar essa fratura. Então é importante que as bordas da fratura, pessoal, que é o chamado periósteo, que é como se fosse a pele do osso, né, ela entre em contato para que haja a formação do calo ósseo. Posteriormente, o osso se consolide sem complicações. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, voltar nessa imagem aqui. Essa imagem dá para a gente perceber bem. Nós temos aqui, pessoal, essa estrutura que está um pouco mais forte, né, no osso. Vou tirar aqui para você ver que está um pouco mais clarinha. É como se fosse a pele do osso, chamado periósteo. Como se fosse o periósteo. É essa estrutura aqui, pessoal, um pouco mais clara aí. Nós temos um osso chamado metacarpo. Então, essa estrutura que está mais clarinha aí na imagem é o nosso periósteo. Se eu garanto através da cirurgia ou através da imobilização gessada ou a atadura, né,
gessada, o que eu vou fazer? Se eu garanto que esse periósteo vai encostar um no outro, ou que ele esteja mais próximo possível, o meu organismo vai fazer a segunda fase da remodelação, a segunda fase, aliás, aí da consolidação do osso, e aí ele vai encostar e a gente vai ter a formação do calo ósseo. Isso quer dizer, pessoal, que o seu osso só vai consolidar se o periósteo estiver encostado um no outro, ou o mais próximo possível. Quanto mais próximo possível, o seu organismo vai lançar ali mão de alguns recursos, como a vascularização, né, que a gente chama de angiogênese. Ele vai tentar jogar um vaso sanguíneo para alinhar esses dois segmentos novamente, e aí, com esse vaso sanguíneo chegando, você tem a troca de minerais, e aí o seu organismo vai começar a formar ali o calo ósseo. Formando o calo ósseo, o seu organismo já está em processo de remodelação, né? E aí o osso vai voltar aí com a função dele, tá certo, pessoal? Então vamos voltar lá. Então, o que a gente tem que garantir para a consolidação de um osso? Primeira coisa, um fator mecânico. Quem que vai garantir esse fator mecânico, pessoal? O gesso ou a cirurgia, tá certo? A cirurgia é quando uma fratura grave, uma fratura chamada cominutiva, né, que o osso é quebrado em vários fragmentos. Então, tudo isso tem importância. Para finalizar aqui, a gente vai falar sobre o fator biológico. Então, esse fator está relacionado, pessoal, com o aporte sanguíneo e a chegada de substâncias essenciais para a consolidação da fratura. Dentre centenas de tipos de células que precisam chegar, né, ao foco da fratura, para que haja recuperação óssea, podemos relacionar aí as células sanguíneas, mediadores químicos e inflamatórios, células osteogênicas e células de preenchimento. Então, pessoal, para que o seu osso, né, consolide, né, que ele tenha essa consolidação, a gente vai ter que ter lá células sanguíneas chegando. Mas para a célula sanguínea chegar, o que precisa, pessoal? A angiogênese, ou seja, a formação de novos vasos sanguíneos. Nós temos que ter mediadores químicos, né? Que esse osso precisa se consolidar. O nosso osso também é uma glândula, né? Ou seja, corresponde também a uma parte aí do nosso sistema endócrino. Então, nós temos as células osteogênicas. Então, nós temos, pessoal, os osteoblastos e os osteoclastos. Então, os osteoblastos são as nossas células osteogênicas, ou seja, que vão promover ali a consolidação daquele osso. E nós temos células de preenchimento, que a gente tem vários tipos de célula, como os fibroblastos, né? E algumas outras células de tecido de reparação. Então, portanto, se uma fratura está instabilizada, ou seja, se ela tem um fator mecânico, se ela tem um bom aporte sanguíneo, que é o fator biológico, a chance de sua consolidação ela é de 100%. Porém, se um ou ambos os fatores falharem, nós podemos ter complicações no processo de consolidação das fraturas. Então, as principais complicações nesse processo são as não consolidações e pseudoartrose, que é bem chato, pessoal. As pseudoartroses, e nós vamos falar sobre ela na nossa próxima videoaula, na nossa segunda parte daqui a pouquinho. Tá certo, pessoal? Então, até daqui a pouquinho.